Bom, pessoal, então nós vamos discutir o forcing, né? E de um ponto de vista axiomático. Axiomático. Bom, hoje nós vamos fazer uma introdução a esse assunto, né? Vamos tentar entender em geral o que é o forcing, né? E o que é o ponto de vista axiomático sobre o forcing, que é ainda uma linha de pesquisa ativa, que ainda tem problemas para serem resolvidos, problemas interessantes. Bom, né? A teoria de conjuntos, né, tem esses problemas clássicos, né, que vieram já desde Cantor, né? Por exemplo, o problema do contínuo, né, o problema mais clássico aí da teoria de conjuntos, que é determinar, né, a cardinalidade, né, na hierarquia dos Alephs do conjunto dos números reais, né? Então, um breve contexto histórico, né? Esse problema recebeu o nome de hipótese do contínuo, né? Já desde o Cantor. Vários avanços foram feitos, né? Basicamente consiste em saber se um subconjunto dos reais tem a mesma cardinalidade ou que os reais ou que os naturais. Dado um subconjunto qualquer do conjunto dos números reais, será que ele tem ou a mesma cardinalidade que os reais como um todo, ou a mesma cardinalidade que os naturais? Né? A resposta afirmativa seria a hipótese do contínuo, né? Que de fato todo subconjunto ou é enumerável ou tem a chamada potência do contínuo, né? Isso equivale, em termos da determinação dos cardinais, a dizer que o cardinal dos reais é o Aleph 1. Bom, apesar de que vários avanços foram feitos, né? Então, inicialmente para subconjuntos fechados, isso foi demonstrado, né? Para subconjuntos abertos, enfim, há várias coisas. Essa hipótese foi demonstrada, mas não foi demonstrada em geral. Aí veio Gödel, né, e demonstrou que essa hipótese, a sua generalização, né, chamada hipótese generalizada do contínuo, eram consistentes com a teoria de conjuntos. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Bom, para uma teoria de primeira ordem qualquer, né, dizer que uma certa sentença é válida é o mesmo que dizer que essa teoria não tem modelo. Não tem modelo, né? Eu estou formulando assim semanticamente, mas pelo teorema da completude existe uma contraparte sintática desse enunciado, que é uma sentença qualquer é dedutível a partir da teoria, se e somente se essa outra teoria é inconsistente, né? Então, por exemplo, um método de prova pode ser um método de testar consistência. O método dos tableaus é um exemplo disso, um método de testar a consistência de um certo conjunto de sentenças, né? Então, para demonstrar que, talvez, né, fazendo a equivalente com a negação, né, então nós temos que a φ é inválida se e somente se essa teoria tem modelo, né?
que o Gödel fez? O Gödel demonstrou que a teoria de conjuntos ZF, ZFC, faz acrescentada, ampliada, estendida com a hipótese do contínuo, tem modelo, digamos assim. Então, a teoria de conjuntos não valida a negação da hipótese do contínuo. Quer dizer que a negação da hipótese do contínuo não pode ser um teorema. Mas isso não resolve um problema em geral, porque não diz se a afirmação da hipótese do contínuo é um teorema. Só diz que a negação não é, mas e a afirmação? Bom, para então demonstrar que a afirmação da hipótese do contínuo não é válida na teoria de conjuntos, né, seria necessário construir um modelo, né, para a teoria de conjuntos estendida com a negação da hipótese do contínuo. Então esse era o problema, né, que ficou em aberto por muito tempo, né, ficou por ser resolvido. Né. Qual que era a dificuldade? A dificuldade é exatamente a de construir modelos para a teoria de conjuntos. A teoria de conjuntos é uma teoria complexa, os axiomas são complexos. Consequentemente, um modelo para essa teoria não é algo assim fácil de obter, né, construir assim, do nada. Né? Então, bom, esse problema ficou assim nesse estágio, basicamente, que o Gödel deixou por muito tempo, até que na década de 60, esse matemático Paul Cohen desenvolveu o método de Forcing. Né? Aí é o que nós vamos tentar entender, apresentar e axiomatizar. Né? Então, a ideia, né, do Cohen é de, partindo de um modelo transitivo da teoria de conjuntos, né, construir um outro, né, que contenha o modelo original. Né? Então, partindo de um modelo transitivo da teoria de conjuntos, né, o Cohen se propôs a construir um outro modelo também da teoria de conjuntos, também transitivo, que contenha o modelo original. Né? Só que ele não quer só isso, ele quer construir um outro que, por exemplo, tenha uma certa propriedade. Né? Então não é só uma questão de controlar, de construir um modelo maior, mas de controlar de algum modo o que vai valer aqui. Então esse modelo que ele está construindo, além dele estar construindo essa extensão, além de ter que definir esse modelo como um conjunto, digamos assim, né, constituir esse modelo como um objeto, ele precisa controlar quais seriam as propriedades desse modelo. Né? E esse controle vai ser feito a partir da base. Né? Então, como é que funciona isso? Né? Bom, o modelo da teoria de conjuntos, né, ele é dado por um domínio. Né? Às vezes nós escrevemos assim M como se fosse só o domínio do modelo, mas tem as relações do modelo. Né? Ele é um domínio que às vezes a gente usa a mesma letra, e ele tem a relação de pertencimento e tem também a relação de igualdade, que normalmente nós omitimos. Né? É só isso na linguagem básica. Né? Tá. E aí você quer, a partir disso, gerar um outro modelo que tem um outro domínio, e aqui também pertencimento e igualdade.
do mesmo modo. E além disso, o Cohen estabeleceu essa meta de que, partindo de um modelo que seja transitivo, eu vou explicar isso rapidamente, o modelo gerado aqui seja também transitivo. Bom, dizer que um modelo, um conjunto qualquer é transitivo é dizer o seguinte, que se x pertence a m e y pertence a x, então y pertence a m. Se você tem um elemento do conjunto e tem um elemento desse elemento, então esse elemento também está no conjunto. Isso significa dizer que ele é transitivo. E esse aqui também teria que ser transitivo. Então esse é o problema do Cohen. Partindo de um modelo desse tipo, o pertencimento aqui é o pertencimento, a relação usual do pertencimento, assim como a igualdade, a constante usual da igualdade. Partindo de um modelo assim, que é, além disso, transitivo, eu quero construir um outro modelo do mesmo tipo, bem transitivo, que estende o primeiro. E não só isso, ele quer que esse modelo estendido seja controlado a partir do primeiro. Ele quer exercer um certo tipo de controle a partir do primeiro, para quê? Para você poder modular o que vai valer aqui e o que não vai. Dependendo desse controle lá da base, você muda um pouco o seu aparato de controle, de repente aqui muda o que vai. Então, como é que isso pode ser feito? O primeiro passo é o seguinte. O primeiro passo é muito simples, uma observação muito simples da teoria de conjuntos, que é a seguinte. Como é que nós podemos obter, em geral, um conjunto transitivo, simplesmente? Tem uma coisa que se chama colapso transitivo, ou colapso de Mostovski, que é o seguinte. Então, partindo de uma relação qualquer, partindo de uma relação E ou R, uma relação qualquer em algum conjunto, digamos, vamos usar a própria letra M, porque a relação depois que nós vamos usar é o modelo M. É uma relação binária. Se ela for bem fundada e extensional, ela pode ser colapsada no pertencimento. O que isso quer dizer? Vamos explicar aqui. Então eu tenho, se eu tenho uma relação num conjunto, você pode pensar que você tem essa estrutura, MR. Certo? Assumindo certas condições sobre essa relação, é possível definir uma função, Então, assumindo certas condições sobre essa relação, é possível definir uma função de M em algum outro conjunto, digamos, em linha, tá? Que seja um isomorfismo
né, isomorfismo entre as estruturas MR, né, aquela que a gente pode pensar sempre que você tem uma relação, e M' pertencimento. A igualdade fica subentendida nos dois casos. Tá? É igualdade aqui, mas eu vou omitir, né, como é usual. A igualdade nós não vamos mexer nela nesse contexto. Porque você está assumindo que a relação é extensional. Esse é o ponto. Mas assim, de todo modo aqui a relação é de igualdade, mesmo quando não é extensional. Vamos agora entender o que significa dizer que a relação é bem fundada. Esse é o ponto central. Então, a relação é bem fundada se... Então, tudo isso vale na condição que R é bem fundada e extensional. Né? Então, uma relação é bem fundada se não existe cadeia descendente infinita de indivíduos R relacionados. Né? Uma cadeia descendente infinita de indivíduos R relacionados seria algo assim. Você começa lá com x0, aí vai andando para trás, né? Relacionado com x1, aí esse, por sua vez, está relacionado com x2, e isso continua para, enfim, vou escrever aqui na ordem inversa para dar essa ideia de descida infinita. Né? Então, se isso não acontece, a relação é bem fundada. Né? Tem alguns outros detalhes que depois nós vamos discutir, mas como eu estou considerando isso um conjunto, né, é isso, esse é o ponto. Em segundo lugar, a relação é extensional se essa relação satisfaz o análogo do axioma da extensionalidade. Né? Quer dizer, se essa estrutura aqui, né, satisfaz o axioma da extensionalidade quando você interpreta o pertencimento como sendo R. Né? Ou seja, dois elementos aqui são diferentes, é porque existe um outro elemento que está R relacionado com um deles e não está R relacionado com o outro. Correto? Bom, muito bem. É claro, se você faz um colapso transitivo e obtém essa estrutura transitiva aqui, né? Digamos, isso eu poderia chamar de um modelo transitivo, mas de uma pequena parte da teoria de conjuntos. Né? É uma estrutura transitiva que já satisfaz alguns axiomas da teoria de conjuntos. Mas, enfim, é claro que isso aqui é totalmente controlado por isso, porque é isomórfico. Mas esse controle é excessivo, você não quer obter um M' isomórfico, você quer obter algo novo. Né? Em particular, se fossem isomórficos, bom, isso ia satisfazer, enfim, as mesmas coisas que isso e tal, né? Até porque você parte de um transitivo também, então não tem nada a ser colapsado. Só que então, aí, qual vai ser a jogada? Então, no primeiro ponto, como é que a gente pode superar isso? Nós vamos mudar o R. O R não vai ser pertencimento. Então, quando você muda o R, de fato, isso aqui vai ser isomorfo a isso, mas isso não é isomorfo a isso. Né? O M com pertencimento vai ser um modelo, o M com R vai ser um outro tipo de coisa, e aí esse cara vai ser isomorfo a esse. Só que o detalhe é que esse meio que vive aqui dentro. Então você consegue meio que enxergar esse cara
ou meio que controlar ele, dependendo de como vai ser essa relação que você vai escolher. Tá, é mais ou menos isso, mas tem várias sutilezas. Tem uns problemas, por exemplo, se a gente realmente faz o forcing, o R vai ter que ser, não vai poder ser bem fundado. Não, ele não vai poder ser extensional. Ele vai ser bem fundado, senão você não consegue definir o mapa, né? A definição dessa função, né, é baseada exclusivamente no teorema da recursão, ou seja, na boa fundação de R. Né? Onde é que a extensionalidade entra? Na injetividade disso. Para isso ser injetivo, o R tem que ser extensional. Se você abrir mão da injetividade, você continua tendo um mapa, né, sobrejetivo, porque isso aqui é definido como sendo a imagem desse mapa, né, e que preserva muita estrutura, tá? Mas não é um isomorfismo. Em particular, não preserva a igualdade, né, mas preserva muita coisa. Né? Então tem sutilezas. Né? O que vai acontecer? Para construir esse modelo, essa extensão, nós vamos de fato definir um R aqui dentro, né? Que é bem fundado, mas não extensional. Tá? E esse R vai ser usado para controlar o que vale aqui. Só que esse controle vai precisar de ajuste. Por quê? Porque não é extensional. Então, quer dizer, a igualdade vai ser perdida. Então, nós vamos ter que ajustar esse controle. Né? O nosso aparato de controle não vai poder parar aí. E aí que entra o que é chamado de forcing, propriamente dito. O forcing virou, digamos, um nome desse método em geral. Mas ele também é o nome de um dos ingredientes lá dentro. É um ingrediente fundamental, que é o aparato de controle. Né? Assim, o forcing é o controle que você exerce do M' a partir do M. Quer dizer, o forcing vive aqui, né? E ele força o que vai acontecer aqui. Tá bem? Então, né, como é que funciona então isso? Né? Então vamos já talvez entrar um pouco mais em detalhes, né? Para ver como é que nós podemos fazer essa construção. Bom, nós começamos, né, fixando dentro do M uma ordem parcial, né, um elemento do M, do nosso modelo que a gente tem para começar, o ground, chamado de modelo de base, ou ground model. Nós fixamos uma ordem parcial, né? Quer dizer que isso é um domínio com uma relação de ordem, né? Que satisfaz os axiomas da antissimetria, né? Reflexividade e transitividade. Né? É possível fazer com menos que isso, usar uma pré-ordem, tirar a antissimetria, mas vamos começar com esse caso. Né? Então nós temos uma ordem parcial dentro do M, né? E nós pensamos que os elementos dessa ordem parcial, os indivíduos, são condições, né? Certas condições sobre o que vai valer lá no M'. Né? Nós temos sempre aqui em vista, né, a estrutura que nós queremos construir, a extensão chamada extensão, depois extensão genérica. Nós vamos ver por quê.
Então, esses indivíduos são pensados como condições sobre o que vai valer aqui. Né? Então, de acordo com uma certa condição, pode valer uma coisa, de acordo com outra, pode valer outra. Né? Então, aí você vai começar a controlar o que vai valer aqui. Bom, e se você tem, né, os indivíduos dessa ordem parcial, são normalmente denotados por letras assim, né, P, Q, R. Né? E se você tem P menor ou igual a Q, quer dizer normalmente que a condição P é mais forte que a condição Q. Tá? Isso, P é mais forte que Q. Por que então que é menor? Porque ela é compatível com menos coisas. Né? Uma condição mais forte é mais difícil de ser realizada. Então, ela tem menos modelos, digamos assim, tem menos realizações. P é mais forte que Q. E ela tem também o usual supor, não é também indispensável em muitos casos, mas é usual supor que tem um elemento máximo aqui, que é a condição mais fraca que tem. Esse elemento máximo é às vezes denotado assim por um estilizado, né? É o máximo. Elemento máximo, maior que todos os outros. É útil ter esse elemento máximo. Então, o que fez o Cole? Né? Então, ele começou a pensar numa estrutura assim. Tá? M era um modelo transitivo, mas agora eu vou trocar o pertencimento por uma outra relação. E essa outra relação, né, essa estrutura, vai ter um contato muito próximo com essa. Né? Vai ser quase isso, né? Vai precisar de ajuste, digamos assim. Então, esse R, né, vai ser uma relação que vai a rigor ter 3 ingredientes no começo, né, para depois ser projetada numa relação binária. Mas o R, né, vai envolver uma condição e 2 indivíduos quaisquer do M. Os indivíduos do M normalmente são denotados por A, B, C. Tá? Então, essa relação, que é normalmente denotada, ou eu denoto, as outras pessoas também denotam assim, que é uma notação bem mais sugestiva, está dizendo mais ou menos o seguinte: o A seria um elemento de B aqui, segundo a condição P. Né? Então, assim, para controlar essa extensão, é preciso falar dos elementos que estão lá, que vivem lá. Mas esses elementos, né, como a gente sugeriu aqui antes, vão ser obtidos por um colapso transitivo. Né? Você vai ter uma função de M em M'. Quer dizer, o M' vai ser a imagem de M por uma certa função, né? Que é definível por recursão, né? Em alguma relação bem fundada. Vai ser uma relação binária obtida a partir dessa. Basicamente dizendo que existe um P correto, segundo o qual A pertence a B. Depois nós vamos para essa discussão. Mas o M' vai ser obtido assim, né? Então quer dizer que o indivíduo A aqui vai ter uma imagem FA.
Então, quando você pensa isso aqui, na verdade, né, quando a gente escreve isso aqui, né, quando o Coe começou a pensar isso, ele começou a pensar no A como sendo o F de A. Quer dizer que o F de A pertence ao F de B segundo a condição P. Agora, será que o F de A vai ser mesmo um elemento do F de B? Depende se a condição P vai ser uma condição correta. Né? Forte o suficiente. Se for uma condição correta, né, aí nós teremos o pertencimento. Então, bom, mas aí entra nessa discussão. O que é uma condição correta? Então tem isso. Você tem a ordem parcial, tem várias condições, algumas podem ser incompatíveis. Então nem todas as condições são corretas. Podem conter informação contraditória. As condições corretas, né, formam, né, aquilo que nós chamamos de um filtro. Né? Então, bom, então aí começa a aparecer outro elemento importante nessa construção, né, que são os filtros genéricos. Né? Então, um filtro genérico, um filtro, no primeiro, né? Tem que ser ultrafiltro, não? Não, aqui serão os filtros genéricos. Não tem ultrafiltro aqui porque o P é só uma ordem, não é uma álgebra. Né? Não é uma álgebra de Boole, é só uma ordem. Então você tem a noção de filtro genérico. O que é um filtro genérico? É uma escolha, digamos, compatível de condições corretas. Né? A parte de filtro é fácil de entender. Né? Assim, por que uma escolha compatível de condições corretas deve formar um filtro? Bom, porque se você tem uma condição correta, qualquer condição mais fraca que ela tem que ser correta. Então, qualquer condição, se essa é correta, essa tem que ser correta. Então, é fechado para cima. Né? Como os filtros são. Né? Um filtro, né? Quer dizer, um filtro qualquer contido nas condições, né? É um conjunto que é fechado para cima, né? Quer dizer que se P está em G e P é menor ou igual a Q, então Q está em G. Tá bom? Além disso, bom, isso garante já que se o filtro é não vazio, então o 1 pertence ao filtro. Tá? Tem que ser não vazio. E além disso, é o seguinte, se duas condições são corretas, então elas devem ser compativelmente corretas. Né? E isso, nessa linguagem, é assim, é escrito assim, se P e Q são ambas condições corretas, então existe uma condição R que estende tanto P quanto Q, tal que R é uma condição correta. Certo? Então essas três propriedades que um subconjunto de P pode ter, definem o que nós chamamos de um filtro. Então as condições corretas constituem um filtro, mas isso não basta. Não basta ser um filtro. Né? Então tem essa questão da genericidade, que nós vamos ver mais para frente. Mas um dos modos de
começar a pensar na genericidade é que você quer decidir todas as propriedades a partir das condições, todas as propriedades do MI têm que ser decididas. Quer dizer que deve valer uma espécie de terceiro excluído para a relação de força, né? Dado uma fluida qualquer, ou ela é forçada, ou a negação dela vai ser forçada por uma condição correta, né? E isso não é trivial, não vale para qualquer filtro, vai valer para os filtros genéricos, mas isso é esse é um dos pontos interessantes da axiomatização. Nós não precisamos começar com uma compreensão do que é um filtro genérico, tá? Nós vamos axiomatizar isso. Rodrigo, eu não sei se eu entendi direito o que é uma condição exatamente. Uma condição vai ser simplesmente um elemento desse conjunto. Tá? Vai ser parte do nosso aparato de controle. Né? Enfim, um indivíduo daqui, né, dessa ordem parcial, ele vai poder forçar certas coisas a acontecerem lá no M', justamente porque o M' vai ser obtido por esse tipo de relação, que é entendido assim, depois nós vamos ver também, como A pertence a B segundo P. Isso aqui estaria dizendo o seguinte: se P for uma condição correta, então a imagem de A vai ser um elemento da imagem de B, pelo colapso. Tá? Outro ponto da axiomatização, nós não vamos precisar explicitar essa relação aqui. Isso vai entrar também no pacote do que é axiomatizado. Então, nós vamos axiomatizar isso. Nós vamos axiomatizar a genericidade. E vamos axiomatizar o forcing também. Tá? Mas assim, eu estou traçando já os elementos que serão importantes aqui nesse processo, né? Se você pensar no modelo final que você quer obter, no final a ideia é que existe uma condição, o que vale nesse modelo final existe uma condição correta que força ele. Por que você tem que restringir as condições corretas? Porque você quer que gere um modelo que não é qualquer coisa. Não pode satisfazer uma coisa, sua negação, etc. Então, você tem coisas que tem condições que, em última análise, podem ser conflitantes. E aí você filtra isso para você ter condições que não são conflitantes. Mas elas, em última análise, o que você quer fazer é esse existencial. Existe uma condição que força, então vale naquele modelo. Aí, bom, então, tendo esses ingredientes, e se você tem uma relação que é bem fundada, mas não necessariamente extensional, e você tem uma seleção de condições corretas, né? O que você pode estabelecer a partir disso, né? Nós podemos considerar a seguinte relação: existe um P correto tal que A pertence P a B. Essa é uma relação, agora sim, binária, entre A e B só, né? Que está dizendo isso, que existe uma condição correta segundo a qual A pertence a B, né? Essa é a ideia. Então, essa relação aqui, se for bem fundada, mas não necessariamente extensional, né? Ela é diretamente obtida a partir dessa, né? Se ela for bem fundada, mas não necessariamente extensional, ela pode ser colapsada. Essa relação pode ser colapsada. É o que às vezes eu chamo de
A pertence G a B. A pertence a B segundo alguma condição correta. G é a seleção das condições corretas. Se você considera o seu conjunto A, né? Então essa relação é isso. Se nós consideramos o M com essa relação pertence G, né? E se ela for bem fundada, então nós temos aí algo que pode ser colapsado. O que é o colapso disso? Né? Então, né, a imagem do colapso vai ser certamente um conjunto transitivo, com pertencimento. Né? E nós vamos agora ver explicitamente como é definido, né, como é definida essa imagem. E é muito simples, é uma aplicação direta do teorema da recursão. Vou colocar aqui. Né? Então, aquele colapso, que pode ser definido assim, Fg de um elemento B qualquer é aquilo que você imagina que é mesmo o conjunto dos Fg de A, tais que A pertence G a B. Então, essa é uma aplicação direta do teorema da recursão sobre essa relação, né, que nós estamos supondo que é bem fundada. Essas coisas que nós estamos supondo bem fundadas vão gerar o quê? Axiomas no nosso quadro. Né? Então, um dos axiomas vai ter que garantir, não necessariamente o axioma dizendo isso, porque isso não dá para formular como axioma, mas nossos axiomas vão ter que garantir a boa fundação disso. Bom, então você define esse colapso. Não, ótimo. Nós partimos de um modelo transitivo, deformamos ele um pouco, né, em algo assim, e colapsamos isso em uma outra estrutura transitiva. Né? Então, é claro que nós temos um certo controle sobre isso, porque esse cara foi meio que mais ou menos definido aqui dentro, exceto pelo G, que não vai estar aqui dentro. Né? E isso é obtido como a imagem disso por uma função definida por recursão. Né? Nós sabemos calcular essa função se nós tivermos o B e essa relação, nós conseguimos calcular a imagem. Né? Agora, o problema é que isso não vai preservar a igualdade. Por quê? Porque o pertencimento G, esse G-pertencimento, né, essa relação eu normalmente chamo de P-pertencimento. Aqui digamos, é mais ou menos o P-pertencimento restrito às condições corretas. Ou P-pertencimento correto, digamos assim. Então, a gente pode chamar de G-pertencimento, né? Segundo alguma escolha de condições corretas de. Mas como esse mapa, né, não é injetor, né, você não vai ter um controle correto. Então, é preciso ter um certo ajuste. Né? Porque, enfim, coisas que eram diferentes aqui podem ser levadas em coisas iguais, e isso vai precisar de um ajuste. Né? Então, a diferença não vai ser preservada. Né? Então, qual é o ajuste desse controle? Né? Qual é o aparato de controle último? É o que é normalmente chamado de relação de força, propriamente dita. Então, você vai ter
aqui ajustar esse aparato de controle, né, em algo que nós chamamos de relação de força. Então temos os predicados de força ou relações de força. Então, pegue uma fórmula qualquer da teoria de conjuntos, né, possivelmente com variáveis livres. Nós vamos introduzir para cada fórmula dessas um predicado, uma relação, né, de força, né, que é assim, P força φ para alguns indivíduos a barra. Aqui é uma relação entre o P e a barra. Para cada φ tem uma relação dessa, né? E essa relação deve ser definida no M, assim como o P-pertencimento, né? Deve ser algo definido internamente no M, né? Porque o controle tem que ser exercido a partir do M, né? Então, essa aqui é a relação de força, né? A gente diz P, força, φ, de a barra, né? E qual que é a ideia disso, né? É que se P for uma condição correta, tá? Então os elementos que correspondem à barra, né, lá na extensão, né, quer dizer, a imagem de a barra, né, vão satisfazer a φ lá na extensão, né? Então, aqui a gente tem o que eu chamo de uma dualidade fundamental, né? Então, o primeiro seria essa própria noção, né, de força como controle do que acontece. Você está controlando se a φ vale uma barra. Assim, P força φ, C e somente C. Deixa eu apagar aqui. Esse é um ponto-chave da axiomatização e da construção toda. P força φ, C e somente C. Para toda escolha correta de condições que tem o P, quer dizer, sempre que o P for uma condição correta, sempre que o P for considerado uma condição correta, então o M', né, que é a imagem daquela função, que agora nós já podemos usar uma notação um pouco mais sugestiva também, porque claramente essa função depende do G, né? Então, para esse G, o M de G, que é o M', satisfaz φ quando as variáveis são interpretadas pelas imagens, né, correspondentes da sequência barra pela F, né? Isso aqui é a sequência canônica, né, que é aplicar o F de G em cada termo da sequência A barra, né? Então veja, o que é o force, né? É o controle do que vale nos M de Gs.
né? Quer dizer, enfim, o forcing é um aparato, né, de controle. Isso aqui. Sempre que o P for correto e o P forçar algo desse tipo, a φ vai valer com os elementos que correspondem à barra. Né? E, por outro lado, né, o que é que vai valer, né, em uma extensão genérica qualquer? Quer dizer, quando é que uma φ vai ser satisfeita, isso aqui para qualquer φ, tanto em cima quanto embaixo. Quando é que uma φ vai ser satisfeita por esses indivíduos numa extensão genérica? Quando existe uma condição correta que força a φ para os elementos originais. Então, isso daqui está dizendo que a extensão genérica é exatamente aquele tipo de coisa que é controlado pelo force. Essa é o que eu chamo de dualidade fundamental. É uma dualidade, né? Porque aqui tem um existencial, um inverte, PG, aqui é um universal. Mas são duais essas coisas, né? Então você troca os quantificadores, troca o P com G, tem um jeito de obter um do outro. Por operações meio duais. Às vezes isso é chamado de lema da definibilidade e lema da verdade na construção usual do force, que foi construindo tudo, né? Tudo foi sendo construído passo a passo. Isso que é uma abordagem construtiva, que se diferencia dessa abordagem axiomática. Na abordagem axiomática essas coisas são axiomas. São axiomas. Não são definições, isso não serve para definir o forcing, porque seria meio circular. Quer dizer, a extensão genérica e o force estão sendo definidos juntos nesse processo, né? Não estão sendo definidos, estão sendo axiomatizados. Seria circular, porque bom, se isso aqui não foi definido, então se definiu isso assim, bom, mas isso depende do force depende disso. Não é uma definição, né? Mas esses são axiomas básicos que nós vamos adotar, né? E isso é o centro da coisa, né? E é sobre controle que isso está falando. É sobre controle. O que vai valer nas extensões genéricas? Aquilo que é forçado. Aqui. O que vale na extensão genérica se é forçado por uma condição correta, né? E o forçamento é exatamente esse controle de terra. Né? Ele controla o que vale lá nas extensões, nas diversas extensões genéricas que estão voando. Em todas as extensões genéricas. Então, isso daqui, a abordagem usual, o que acontece? Isso é definido, construído. Nós não vamos construir isso. Esses são os axiomas. Na abordagem axiomática. Depois, nós vamos recuperar a definição disso. Nós podemos deduzir como é que isso teria que ser definido. Nós vamos mostrar que tem que ser do jeito tradicional. Tá? Não basta isso ainda, né? Tem outras coisas, né? Então, aqui, basicamente um ingrediente a mais que nós precisamos é garantir o seguinte, que
essa relação de P-pertencimento que gera tudo isso, né? Tem um certo tipo de universalidade. Quer dizer que toda relação, isso aqui é um axioma que vai ser introduzido depois, né? Mas que é importante, né? Sobre o pertencimento. Quer dizer que a universalidade do pertencimento. De A pertence P a B. Isso quer dizer o seguinte, para qualquer, se você tem uma relação binária, qualquer, né, entre condições e elementos de M, que seja um conjunto em M, então essa relação pode ser realizada em termos do pertencimento a algum indivíduo B. Quer dizer, essa relação vai ser uma coisa, vai ter a seguinte cara, vai ser algo do tipo PA, do jeito que eu escreveria, tanto faz. Assim. P', A', etc. Algo assim. Um monte de pares, PA, tá? Então, tem a hipótese da universalidade sobre a relação de P-pertencimento, é que R vai ter que ser igual aos pares PA, tais que A pertence P a B para algum B. Né? Então, quer dizer que existe um B tal que R é isso. Quer dizer que qualquer relação entre condições e indivíduos pode ser realizada como uma projeção da relação de P-pertencimento. Isso aqui diz que ela é universal nesse sentido. Ela meio que acomoda todas as relações binárias entre condições e indivíduos. Isso é importante para garantir que nós teremos o que nós chamamos de P-nomes em quantidade suficiente, nomes suficientes, nomes não triviais, suficientes para essa construção. Quer dizer, dependendo de como for isso aqui, esse colapso poderia trivializar o negócio, poderia diminuir demais. Ou recuperar o mesmo modelo original. Poderia ser pequeno demais, né? Não conter tudo que a gente quer. Um exemplo ruim seria esse, recuperar o modelo original N. Nós queremos crescer aqui. E na própria aplicação padrão, né, que o Fox indicou, para o passo contínuo, a ideia é justamente que você cria uma quantidade de p-nomes o suficiente para você aumentar o número de subconjuntos dos naturais. Você vai ter uma quantidade uma quantidade maior do que você vai adicionar Aleph2 p-nomes de números reais, de modo que eles vão todos eles ser diferentes quando você colapsa. Quer dizer, se o P-pertencimento
não for grande o suficiente, né, nesse sentido, é isso, pode ficar trivial, você pode não conseguir extensões suficientes para o que você quer fazer, né? É um axioma que vale a pena ser mais estudado, eu gostaria de estudar mais esse axioma, né? Os outros até que são mais fáceis de motivar, eu diria. Esse é um axioma que eu formulei, está no meu primeiro artigo, mas que, enfim, é um ponto que merece ser pensado, né? Já adiantando um pouco as coisas, né? Bom, eu dei um resumo panorâmico da axiomatização, né? Da ideia do forcing e junto da abordagem axiomática, né? E eu gostaria de falar um pouco, né? Isso é bastante pesado, vamos digerir isso antes de introduzir mais elementos, né? Semana que vem. Mas eu gostaria de falar um pouco conceitualmente, né, sobre isso, né? Na parte filosófica também, né? Porque nós pensamos na parte filosófica, não só na parte técnica. E hoje há uma área nascente, né? Algumas pessoas se declaram como sendo, fazendo filosofia do forcing. Né? Mas por que isso mereceria, né, digamos, uma filosofia própria? Porque é o seguinte, aparentemente essa técnica é a única que a gente tem para, assim, grosseiramente, tá? Essencialmente a única técnica que nós temos para produzir modelos da teoria de conjuntos, né? E bom, se é a única coisa que produz modelos da teoria de conjuntos, a primeira questão modelos se que estendem, né? modelos assim que tem uma certa flexibilidade, porque a outra técnica é basicamente a do Gödel, que é bastante rígida, né? Só produz um tipo de coisa, né? Não dá para avaliar muito. Então, se essa é essencialmente a única técnica, ela deve dizer algo sobre a teoria de conjuntos. Se é o único jeito de produzir modelos da teoria de conjuntos, é porque tem alguma informação aqui que enfim, que capturou talvez a essência da teoria de conjuntos, né? Tem alguma coisa que capturou, né, o modo como os axiomas da teoria de conjuntos podem ser satisfeitos. Né? Como satisfazer os axiomas da teoria de conjuntos? Né? Bom, basicamente, se esse é o único jeito, deve ter algo aqui que capturou a essência desses axiomas. Então, uma reflexão conceitual sobre isso poderia ter o objetivo de encontrar essa essência, né, escondida nesse aparato, né? Essa seria um ponto técnico, um ponto conceitual que acho que merece ser chamado a atenção. Um segundo ponto conceitual diz respeito à condição do primeiro. Quer dizer, é a única coisa? Como é que nós poderíamos demonstrar que esse é o único método, né? Aí entra esse trabalho de axiomatização. Quer dizer, assim, nós axiomatizamos falando assim, olha, um método de construção de modelo, de extensão de modelos controlada, um método de extensão não trivial controlado, deve satisfazer esse axioma, digamos. Aí você prova que se esse método satisfaz esse axioma, então ele tem que ser igual ao forcing normal. Então isso provaria que ele é único. Nesse sentido. Então a nossa axiomatização dá uma prova de unicidade. Porque nós de fato vamos recuperar que a construção normal realmente é deduzida a partir dos nossos axiomas. A partir dos nossos axiomas, nós, tirando que o pertencimento, você não deduz a formulação original, que claro, tem muitas variações, mas que isso aqui garante um isomorfismo entre a nossa relação de pertencimento, uma espécie de isomorfismo entre a nossa relação de pertencimento e a relação que é normalmente definida.
De resto, a genericidade a gente prova que é o que tem que ser, que os filtros genéricos são aqueles que intersectam todos os densos. O forcing tem que ser definido pelas cláusulas que são normalmente usadas, né? Além disso, a gente prova que a extensão é unicamente determinada, e é o menor modelo que contém MG, modelo transitivo, que contém MG, a gente prova isso, que é um resultado lá do force. Então, assim, nós recuperamos basicamente toda a construção original, sem fazer a construção original, só pelos axiomas. Então, olha, se um método tem que satisfazer esses axiomas, não estou dizendo que são os mesmos, mas digamos que você formule axiomas e diga, olha, um método de extensão controlada de modelos tem que satisfazer esses axiomas. E esses axiomas implicam que esse método tem que ser aquela construção normal do force. Então, aquela construção é a única coisa, essencialmente. Né? Então, por trás desse empreendimento da axiomatização, tem o problema da unicidade do force, né? Que não foi resolvido, claro, totalmente, mas foi resolvido em parte. Quer dizer, o único método que satisfaz os axiomas que eu vou colocar é o método do force. É aquela construção do corpo. Aquilo é a única coisa que satisfaz isso, né? Assim, tem uma categoricidade nesses axiomas que nós podemos provar. Então tem isso também. E além disso tem as aplicações, né, as outras variações do force. E como eu disse, o forcing pensado como método não é um método, é uma família de coisas, né? Então nós temos as extensões simétricas, né? Nós podemos ajuntar, né, a esse framework um aparato de simetria, né? Considerar assim, os elementos que são simétricos dentro da extensão, segundo a ação de algum grupo, que é o automorfismo da ordem. O forcing normal seria um caso particular desse, quando o grupo é trivial, só tem identidade. Né? Mas, em geral, você tem coisas não triviais aí, e aí você consegue construir modelos que não satisfazem o axioma da escolha. A independência do axioma da escolha, as extensões simétricas são importantes. Mas no caso da extensão simétrica, qual é exatamente a noção correta de genericidade? Né? Então lá, né, isso ainda está sendo discutido. Então, tem tecnicamente coisas para serem feitas. Né? A gente saindo agora, resultados sobre isso. Uma defesa que a noção correta de genericidade não é intersectar todos os densos. É intersectar os densos que têm uma certa simetria. Né? A teoria de iterações para as extensões simétricas ainda está sendo desenvolvida. De repente, a axiomatização pode iluminar a ideia de iteração também. Tem problemas novos. Primeiro, não foi axiomatizada ainda as próprias. Tem, além de extensões simétricas, tem o forcing de classe. Isso a gente axiomatizou já. Mas, além disso, tem as iterações. As iterações ainda não foram axiomatizadas. Então, é um trabalho que a gente tem em vista para fazer, né? Axiomatizar esse processo de iteração, e isso pode lançar à luz um problema matemático que está aí, né? Hoje. Né? Então, basicamente acho que é isso para a introdução, né? Para o começo. No próximo encontro a gente pode já entrar em mais detalhes, formular direitinho que tipo de estrutura nós estamos axiomatizando, formular os axiomas e começar a derivar primeiro as consequências dos axiomas, né? Para ver como é que isso vai funcionar. Tá bom? Então a gente continua depois, vou parar aqui a gravação.